Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, um dos motivos de eu ter feito o meu canal é para esclarecer, sabe? Porque tem muitas características de autismo, né? Pra quem não sabe, eu sou autista e tenho um filho autista, né? E também estudo, tenho um hiperfoco em autismo, estudo muito sobre autismo, apesar de não ser psicóloga, psiquiatra, terapeuta da área da saúde, eu não sou. Não sei tudo, claro, de autismo. Mas assim, o motivo, assim, digamos, principal, sabe, de eu ter feito o canal é esclarecer, entende? Porque muitas pessoas, e eu não condeno, não julgo, tá? Porque eu também era assim, antes de ter o diagnóstico do meu filho, meu diagnóstico, antes de eu estudar, também era assim. Tem uma visão errada de autismo e muitas características não conhece. Acha que é só aquela questão da dificuldade de socialização, né? Dificuldade de interagir. Alguns acham que é a questão crises, estereotipias, né? Panarmão e tal. Mas é muito além disso, é muito além disso, né? Mas uma coisa que eu queria falar hoje, que eu acho que é uma característica do autismo e que é muito importante as pessoas saberem e tentarem entenderem, e que é muito complicada, é os sentimentos. Os autistas, eles têm uns sentimentos assim muito, muito intensos. E além do estudo que eu fiz sobre isso, eu já vi em grupos até de autistas adultos, outros autistas falando sobre isso também, de ter sentimentos muito intensos. E eu tenho, o meu filho tem, já vi outros autistas também comentando, sabe? É como se a raiva, o medo, a tristeza, a revolta, a angústia, a felicidade, todos os sentimentos, se eles fossem assim numa intensidade muito maior, muito mais intensa. Para vocês terem ideia, né? Meu filho tá de férias agora, né? Tem 12 anos. E a gente fica mais tempo junto ainda, né? E eu sou a válvula de escape, eu sou a pessoa que ele descarrega. Mas claro que eu trabalho isso, claro que eu tento impedir isso, claro que eu cobro para ele não fazer isso, né, e tal. E hoje de manhã até aconteceu uma situação chata, né? Que ele pediu meu celular e eu falei que não podia naquele momento emprestar para ele porque eu tava com pouca bateria. Então vamos ter que carregar, não dava para emprestar. E daí ele se desorganizou e falou palavrões em voz alta, né? Na hora eu não, sabe? Porque eu sei que na hora que ele tá em crise não adianta nada, né? Mas depois eu conversei bastante com ele. Eu falei que da próxima vez que que acontecer aquilo, ele vai ter que ganhar um castigo, que não pode. Que pai e mãe a gente tem que respeitar, a gente tem que obedecer. Que aquilo ali é uma coisa que não pode acontecer, né? E daí ele falou assim comigo, me pediu desculpas, tudo e tal. Assumiu que estava errado. Só que ele diz assim, mãe, muitas vezes eu não quero brigar contigo, sabe? Não quero mais ficar brigando contigo, porque a gente tá brigando bastante nas férias, né? Mas eu não sei, eu não quero brigar, mas ao mesmo tempo eu não consigo deixar de sentir raiva, né? Ele falou isso pra mim. Daí eu falei pra ele, filho, todo mundo sente raiva, tristeza, medo, sentimentos, né, negativos. Só que a gente tem que não pode carregar as pessoas, tem que canalizar para outras coisas. Foi o que eu expliquei para ele, né? Ele tem um saco de mancadas no quarto dele, né? Que ele ganhou. Eu falei, vai lá, dá soco quando sentir raiva. Daí ele quis dizer que tem questão da acessibilidade também, né? Muitos autistas têm sensibilidade sensorial, né? Ele disse que é muito duro, saco de mancadas, e que daí dói as mãos, né? E tal.
e não quer dar sopa ali, né? Mas eu falei, né? Pensei, então nós vamos ter que achar outra maneira dele descarregar essa raiva, a frustração, quando ele sente frustração, né? E outra característica do autismo é a intolerância à frustração. Quando acontece uma frustração, quando uma coisa que a gente quer não é possível, ou sai de forma diferente do que a gente gostaria, a gente sente, a gente desorganiza muito mais do que uma pessoa que não é autista. Por isso que é um dos motivos que é mais fácil também de ter crises, né? Só que a gente tem que, né? Assim como eu falo que a gente tem que respeitar as características do autista, até porque o autismo não tem cura, né? O autismo é para sempre. Mas ao mesmo tempo a gente também tem que respeitar o limite dos outros. A gente não pode magoar os outros, humilhar os outros, agredir os outros, né? Ah, eu sou autista, eu posso. Não, não pode. Mas tem que ser trabalhado isso, em terapia, em casa, né? Ser trabalhado. E é isso que eu estou tentando fazer com meu filho, né? Aprender a se controlar, né? Pro bem do autista também, porque senão ninguém vai querer ficar perto dele, ninguém vai querer ser amigo dele. E também pelos outros também, né? Os outros também têm direito, né? Nem os professores. Na escola, meu filho não tem, assim, é bem tranquilo, não teve nenhum episódio, né, de ele ofender, agredir ninguém, né? É tudo comigo, né? Mas tem autistas que, né, descarregam também na escola e tal, em colegas, professores e tal. E assim como eu me ponho no lugar dos autistas, defendo os autistas e tal, eu também me ponho no lugar dos professores, dos colegas e tal. E eles também têm direito, né, de não serem ofendidos, de não serem humilhados, de não serem agredidos, né? Então, tem que ser, tem que ter, como é que dizer, um bom senso também, né? E é isso que eu tô tentando trabalhar agora com o Gabi. O Gabi também tá entrando na adolescência, né? Que também é uma fase complicada, que os hormônios ficam a mil, né? Que tu acha, quem é que sabe? Quem passou pela adolescência sabe como é que é a adolescência, né? Eu tenho 45 anos, então, mas eu me lembro da minha adolescência, né? É uma fase que a gente, né? Por si só já é tudo mais intenso, né? Então tem isso também, né? Mas eu vejo que o diálogo sempre é o melhor caminho, sabe? É o melhor caminho, sabe? É o melhor caminho. Então depois eu conversei com ele e tal. Tanto que ele conseguiu, né? Se expressar e expor o que ele realmente sente, né? Mãe, eu não quero brigar, mas eu não consigo deixar de sentir raiva, né? Então, por isso a importância da terapia, por isso a importância do diálogo e dos limites, né? Eu também tenho muita aquela coisa até por ser autista também, né? De repetir muitas coisas e isso irrita ele, né? Porque o autista não gosta muito de repetição no ouvido e às vezes sem querer, sem perceber, eu repito muitas coisas, né? As ordens e tal, coisa nada e tal. Mas eu acho muito importante, né, as pessoas saberem disso, né? Os sentimentos dos autistas são muito, muito intensos. Todos eles. Felicidade, medo, raiva, angústia, né? Mas por isso que a importância da terapia, por isso que tem alguns autistas têm que tomar remédios. E a importância do diálogo, né? E eu converso com o Gabi, né? Não é por ele ser autista que ele pode fazer o que quiser. Não é assim que funciona também, né? Porque a vida tem que ter limites, né? Os outros também merecem respeito, né? Tá dando tempo, tá, gente? Beijo no coração, curte, não deixa de curtir, tá? Comentar e compartilhar. Beijão.